como eu expressei na oração, não é um assunto novo, não tenho falado muito. Eu acredito que eu, na semelhança de outros vários irmãos e irmãs, provavelmente é a segunda atividade ou a terceira atividade em que se fala sobre esse assunto. Além de que, nos vários locais onde nós reunimos com muita frequência, os irmãos até se forem anotar, boa parte dos nossos sermões, eles falam sobre conduta cristã, sobre o comportamento do crente. Boa parte das epístolas, se os irmãos ficarem atentos, e mesmo dos evangelhos, até mesmo de Apocalipse, falam sobre o comportamento, sobre a conduta dos crentes. Enquanto eu vinha, eu fiquei a lembrar, porque esse tem sido um pensamento frequente nos últimos dias meus, que o apóstolo João, em Apocalipse, ele demonstra que, escrevendo para as 7 igrejas, que o comportamento, a conduta da igreja no final dos tempos seria muito triste. No final dos tempos, a igreja ia se encontrar numa condição espiritual muito débil. E então, isso nos faz perceber, ou nos dá a mostra de que, não obstante, e eu gostaria que considerássemos mesmo isso, amados irmãos, não obstante a toda a instrução, não obstante o facto de que aqueles primeiros irmãos andaram com os apóstolos, eles se encontraram em um determinado momento com uma dificuldade muito grande em relação ao comportamento que se devia ter como cristãos. Aqueles irmãos que andaram com aqueles que primeiramente ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo e transmitiram aos primeiros que decidiram aderir à fé cristã, esses primeiros, já naquela época, se encontraram em fortes problemas em relação à fé cristã. Um exemplo muito forte disso são os irmãos de Corinto. Os irmãos hão de lembrar o comportamento que aqueles irmãos foram demonstrar era muito triste, comparando a quem lhes instruiu. Eu estou a trazer essa minha primeira introdução para que nós possamos ter ciência e, de facto, certo temor no coração. Isso para nos levar em oração ao Senhor de que nós temos que perceber, amados irmãos, espero eu no Senhor de uma vez por todas, que só conhecimento, só saber como é que as coisas funcionam, só saber como é que as coisas são, não é garantia de que andaremos conforme a palavra do Senhor. Se a minha pretensão, se a pretensão de algum irmão, ou se o pensamento de algum irmão for de que, ouvindo o irmão, terei mais informação, hoje aprendi muitas coisas em relação à conduta cristã e tendo a minha mente cheia, isso significa já que eu vou me portar de forma correta? Não. Se fosse assim, os irmãos de Coríntios, a quem ouviram Paulo, ouviram depois Apolo e tantos outros, os primeiros crentes, eles não teriam incorrido em problemas dos quais os apóstolos já haviam falado. A nossa própria história prova isso. Eu pensei comigo mesmo, o fato de, mais uma vez, os irmãos sentirem necessidade, falo assim de um modo geral, de que precisa-se falar sobre conduta cristã, demonstra que, não obstante a todo o conhecimento, a toda a instrução que já temos vindo a receber na nossa leitura individual com o Senhor, no que ouvimos dos vários ministros, nas mensagens que nos enviamos, em todo o contato que temos com a palavra, ainda assim a debilidade persiste. Claramente nós precisamos de uma atuação muito forte do Senhor em nossos corações. Pior ainda porque nós estamos nos tempos dos fins. Quando você vai ler a palavra, vocês percebem o que? Nós percebemos aquilo que eu falei inicialmente. A igreja, no final dos tempos, ela cai num declínio terrível. A condição espiritual, vejam, por exemplo, o que diz em Timóteo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quer dizer, quando nós pegamos aquelas 2 profecias de Timóteo, falando sobre como seria difícil no final dos tempos, o ser cristão, nós conseguimos mais uma vez ver que vai ser uma coisa muito complicada e nós temos ressentido isso na nossa pele. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria que os irmãos pudessem considerar é, quando nós falamos de conduta cristã, nós estamos a falar do comportamento
que se espera ao comportamento do cristão. Nós estamos a falar em termos mais bíblicos das boas obras, é que onde eu vou me centrar. A palavra bíblica que vai caracterizar isso que nós chamamos hoje de conduta cristã é boas obras. E claro, amados irmãos, se nós falamos de conduta cristã, de comportamento cristão, isso vai tocar em um assunto que também é dos nossos tempos, a liberdade que nós temos. Porque para nós termos algum comportamento, e até mesmo o nosso comportamento deriva da percepção que temos da liberdade de fazer alguma coisa. Ora, nós por sermos crentes, sabemos que somos regidos pela palavra e temos a percepção de que, por causa de sermos cristãos, muitos dos comportamentos estamos excluídos de fazer. Por exemplo, se alguém te deu uma chapada na cara, você não pode devolver. Já não pode ser assim, olho por olho, dente por dente. Então, o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas ações, elas tocam, elas falam, elas nos levam até que revermos e olharmos para a questão da nossa liberdade. Por outro lado, uma coisa que nós também temos que colocar logo aqui de princípio é que, irmãos, nós que somos cristãos, todo o nosso comportamento está diretamente ligado ao nosso estado espiritual. Todo o nosso comportamento está diretamente ligado ao nosso estado espiritual. Por isso, temos mais uma vez que realçar algo que é elementar para a nossa fé. Conduta cristã é como o próprio termo da Bíblia diz, né? Obras, boas obras, são frutos, não são fonte. Comportamentos, condutas, as nossas ações são sempre consequência. Tal como um fruto é consequência. O fruto não é a fonte. Isso é extremamente importante para a nossa trajetória, para o nosso andar cristão, mesmo sem que os irmãos cheguem e nos chamem a razão. Em outras palavras, eu sei que a reação que eu tive para com o irmão é resultante da minha condição espiritual, da forma como eu tenho me relacionado com o Senhor. Antes mesmo que os irmãos me sentem, eu já sei que eu não tenho estado bem, eu já sei que eu não tenho me apresentado ao Senhor, eu já sei que eu não tenho tido comunhão com o Senhor. Portanto, não se pode esperar boas obras de um crente se o seu estado espiritual não é conforme a palavra. Todo o nosso comportamento é resultante do nosso estado espiritual. Nós vamos ver isso claramente na palavra. E nisso, louvado seja o Senhor por causa desse versículo que ele colocou em Gálatas. E nisso não há lei, porque o pensamento que tem, e conforme as minhas primeiras palavras, dá a ideia de que, ora, como é conduta cristã, é comportamento cristão, como nós temos a Bíblia, então nós temos uma série de regras, uma série de mandamentos, e nós vivemos na base de regras, de mandamentos. Não, não é bem assim. Na verdade, nós não vivemos na base de regras, ou seja, nós não estamos a nos mover porque existem regras. O normal não deve ser assim. É por isso que João fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. Na avaliação dele, a forma como Deus rege, como orienta, como o seu povo deve andar, não há peso nisso. Não há peso nisso. As circunstâncias pelas quais o Senhor nos faz passar, as dificuldades pelas quais o Senhor nos faz passar, os problemas que o Senhor nos faz passar. João está a dizer que a forma como Deus orientou, como devíamos nos portar diante de tudo isso, não há peso. Se isso é verdade, então muita nossa experiência como igreja, e de forma particular, tem sido muito pobre. Por isso, irmãos, eu quero enfatizar, nossas ações, nossas obras, nosso comportamento é fruto, não é fonte. É fruto do nosso estado espiritual. É fruto do nosso estado. Se o nosso estado espiritual decair, nós vamos nos surpreender. Como é que nós vamos passar a reagir, passar a agir diante das várias situações da vida? Se o nosso estado espiritual não... É por isso que nós precisamos, de fato, dar uma atenção muito grande à questão da oração, à questão da leitura da palavra, à questão do jejum. Claro, né, a dada altura aparecem coisas normais. Você mesmo diz
Epá, está uma coisa corriqueira, está uma coisa só estou a fazer por fazer. É que nós de facto não temos a percepção, é verdade, nós não temos essa percepção, Deus nos vetou isso, de que esse é um dos caminhos para nós podermos nos munir no Senhor, para podermos reagir, para podermos agir, para poder viver nesse mundo. E quando isso então se tira, já era, amados irmãos, já era. O irmão ou a irmã que você mais admira se surpreende. Vejam, por exemplo, a reação de Davi, a atitude de Davi, quando além de cobiçar a mulher do outro, foi se envolvendo num e outro pecado. É simplesmente admirável. Mas, novamente, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações são frutos, é resultado da nossa relação com Deus. Conduta cristã, a conduta de um crente é o resultado do estado espiritual desse crente. Se seu estado espiritual não está bom, não podemos esperar, amados irmãos. Não podemos esperar manga, se ele não é mangueira, não podemos esperar. Não podemos esperar de quem esteja na carne outra coisa senão aquelas obras e outras semelhantes. É por isso que nós também, principalmente nós que ministramos, devíamos mudar ou devíamos ver que o método de resolver essas questões não é o que tradicionalmente se usa. Se atacar o estado espiritual, os frutos mudam. Vamos então começar a ler vários textos. Vamos lá. Primeiro, Provérbios 22, 1. Vamos tentar ver nessa minha primeira parte o pensamento de Deus nas Escrituras em relação à questão da conduta cristã, em relação... Eu vou tentar ser rápido. Vamos lá. Provérbios 22, 1. Diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Em outras versões, como na Viva, NTLH, a ideia é bem muito mais clara. O bom nome, o bom comportamento, as boas ações valem muito mais que as riquezas. Vejam, logo no início, amados irmãos, logo no início, nós estamos a ver as Escrituras a nos incentivarem, a nos motivarem a que o nosso nome, ele se espalhe. Ele tem impacto, isso seja preferível do que riquezas. E nós sabemos quem exatamente está a escrever essas palavras era alguém rico, muito rico, mas que na sua percepção, entre a riqueza e o bom nome, mais vale o bom nome. Ou seja, essa é também uma das minhas intenções hoje. Nós temos que desejar, amados irmãos, nós temos que buscar querer ter bom nome entre as pessoas, ter uma boa fama, ser irmãos e irmãs que quando falarem em nosso nome, as pessoas possam ter boas referências. As Escrituras, de fato, nos incentivam a isso, a querer ser conhecidos pelo bem, por algo que é certo. Teu nome, meu nome estar vinculado a coisas certas, a coisas puras. Vamos lá. Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que o melhor ungento. Esse é interessante para mim, esse versículo. Em outras versões diz, melhor é a boa fama, é o bom nome do que o bom perfume. Um bom perfume fica, vamos lá, as pessoas sentem e gostam. Um bom perfume tem uma certa duração de alguns bons dias, mas ele vai passar. O seu tempo de fragrância e o seu impacto nas pessoas não é o mesmo que o bom nome. A atitude que o José tiver para comigo é bem mais marcante do que o cheiro do bom perfume que ele possa exalar quando passar por mim. Eu mais facilmente posso esquecer que uma vez já passei por si e estavas com um bom perfume do que uma vez, no primeiro contato que eu tive contigo, no segundo ou no terceiro, você me magoou, você me feriu. É mais fácil eu esquecer que uma vez passei por si e você exalava um bom cheiro do que o teu nome está associado a uma conduta que não é própria para os crentes. Há uma conduta que não associa aquele por quem temos vivido, existido.
Há uma conduta que as pessoas dirão, ok, ele diz ser cristão, mas suas ações, seu comportamento, não tem nada a ver, não são como as que um crente deve ter. Ele é da igreja, mas vê o que ele faz. Então, esse é outro versículo que, na minha percepção, também acaba dando a mostra de que, sim, nós devemos procurar, buscar, ter um bom nome. Claro, de forma legítima, acredito que os irmãos sabem disso, vamos ver os meus decisões para isso. Nós devemos pensar que a ideia de ter um bom nome não é para alguns irmãos, não, olha, os que presidem, os que estão na linha da frente, não, o irmão fulano, não, é para todos nós. Todos nós, sem exceção. Fala-se de Dorcas, que quando morreu as irmãs choravam, os irmãos choravam. Não tinham o mesmo peso que Pedro, os outros apóstolos. Temos alguns irmãos que assim, de relâmpago, se falam deles, mas com a conexão de que as ações que esses irmãos fizeram, o seu nome está ligado a boas ações, mas nós não temos tanta coisa que se fala sobre eles. Esse é exatamente o pensamento, a ideia, não, Senhor, eu quero exatamente, enquanto viver, enquanto estar aqui, e mesmo depois que partir, que por causa de ter andado contigo, o meu nome esteja associado às boas ações, pelas quais fomos chamados, das quais fomos chamados. Não, eu não quero pensar que é apenas coisa de alguns. Eu não quero pensar que é algo que apenas ficou na história dos homens que eu li, das mulheres que eu li. Nós temos que, de facto, buscar, quando nós lembramos e lemos mulheres da história da igreja, que o seu nome estava associado além das boas obras, vamos ler aqui, está na palavra, mas há uma devoção grande ao Senhor. Esse deve ser o legal. Quer dizer, isso aqui, amados irmãos, o que hoje parece anormal, em nossos tempos, quer dizer, reverteu-se tudo. Isso é o mais, nós não estamos a falar de coisas elevadas. Nós estamos a falar daquilo que é normal para a fé que Deus nos chamou. Não há aqui nada de especial. O Senhor, em sua projeção, em sua ideia, em seu plano para conosco, Ele assim projetou que os seus filhos andariam assim. Seria o mais normal. Mas vejam que a nossa realidade apresenta uma dificuldade muito grande. Nós hoje quase que somos convencidos de que, eu até penso que hoje houve uma melhoria muito grande, já foi pior, né? De que parece que temos muitos e muitos e muitos casos de má conduta cristã, do nosso nome estar associado, quer dizer, nosso nome está mal associado ao termo do Senhor Jesus Cristo por conta da forma como nós nos portamos. Vamos avançar para Mateus 5:16. Não percam de vista, amados irmãos, a ideia é exatamente essa, é mostrar pela palavra que é a intenção do Senhor, é parte do plano do Senhor, que nós, seus filhos, desejemos que o nosso nome seja de boa fama. Versículo 16, Mateus 5:16. Assim, vamos já ler o 13 e depois pular para o 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Essa palavra é muito forte. Versículo 16. Assim, claro, depois fala da luz. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas obras. Não. As vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse versículo também mostra duas coisas. Primeiro, não se fala aqui de nada normal. A ideia de algo que ilumina não é ficar debaixo da mesa ou debaixo da cama. Isso é o anormal. É mesmo ficar numa posição que ilumine tudo. Qualquer pessoa, e até mesmo uma criança sem grande racionalidade, entende que deve ficar num lugar para iluminar a casa toda. É assim. Assim também. Novamente, não há nada de especial aqui. O normal, o que o Senhor quer é exatamente isso, que as nossas obras, as nossas boas obras, sejam vistas por todo mundo.
Às vezes dá a impressão de que o pensamento de eu fazer uma ação, eu tenho um bom comportamento, as pessoas vão ver, tu a me mostrar. Esse texto de alguns dão exatamente a ideia de que o Senhor quer isso. O Senhor quer isso. O Senhor quer que as boas obras tuas sejam vistas. Se você pensa, não, eu quero mesmo isso, eu quero ser uma pessoa boa. Senhor, esse é meu desejo. Cuida que os meios e a intenção não sejam errada. Mas eu quero ser bom por causa de ti. Eu quero que o meu nome, como eu sou cristão, como na família me pensam que eu sou da igreja, e isso estão associado ao Senhor Jesus Cristo, como os vizinhos também. Eu quero ser bom, eu quero ter as atitudes que eles, ainda que procurarem, como disse Pedro, eles vão ver, não, de facto não. Ele é uma boa pessoa. Temos que admitir, ele é uma boa pessoa. Mas isso é por conta das ações que vamos fazendo que ficam públicas. Ora, o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Se por um lado, as nossas boas ações, como estão no texto, elas ficam expostas, as nossas más ações também. As nossas más ações também. Efésios 2:10. Diz assim, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou. Para quê? Para que andássemos nelas. Novamente, não há nada de diferente. O próprio Senhor, ao decidir nos chamar, não somente Ele assim desejou, mas como Ele também preparou o anormal. O anormal, nós temos que reconhecer isso e, inclusive, lamentar. É que, infelizmente, todos nós não temos andado de forma regular nessas boas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. E muitos ainda não percebem que isso é mesmo grave. Mas o propósito do Senhor, a forma como o Senhor desenhou e até mesmo preparou é isso. Portanto, conclusivamente a culpa está em nós. Nós precisamos perguntar o texto. Ok, o Senhor já preparou para que andássemos nela. Por que então nós não temos andado nelas? Por que então não há uma constância em andar nelas? Precisamos perguntar porque, de acordo com esse versículo, o Senhor, além de nos salvar, Ele preparou. Grande é a nossa salvação. Está preparado. Há um facto. Por isso é que, novamente, o nosso comportamento, a nossa conduta, está diretamente ligada, é diretamente proporcional, tem que ver com o nosso estado espiritual. Ainda que o Senhor já tenha preparado, mas se o nosso estado espiritual não for o andar no Espírito, de andar no Espírito, não há possibilidade de se apropriar das coisas do Senhor pelos meios da carne. Não há possibilidade de nós sabendo que temos que confessar ao Senhor, sabendo que o Senhor dando testemunho em nosso interior que a coisa não tem andado bem, eu forçar por meio do louvor, por meio de outras palavras, por meio de sermões e reuniões, eu forçar a tentativa de ser uma pessoa que se comporta conforme a palavra do Senhor. Não há isso, não há essa possibilidade. Deus nos ajude. Não há essa possibilidade. Por isso é que várias vezes no nosso meio, e se os irmãos assim olharem para trás para a história, vão ver que os piores casos, os maiores escândalos foram de irmãos que frequentemente são tidos como muito crescidos. São tidos não, são de facto crescidos. As maiores decepções, as maiores desilusões, nós, irmãos, tidos e crescidos, geralmente causamos para os irmãos. Por quê? Porque a pessoa sabe, está consciente, Deus tem dado testemunho que, olha, enquanto as coisas não ficarem acertadas aqui, enquanto o teu estado não for conforme a palavra, a tua conduta, não há de ser uma conduta cristã, mas a pessoa força, eu tenho já um conjunto de versículos, eu tenho já um conjunto de assuntos, eu tenho já muitos anos nessa estrada, então assim, eu continuo aqui a me mover entre os irmãos, a conversar, debate, quer dizer,
mas tendo testemunho de que eu posso resvalar, eu estou a resvalar, e depois a coisa vem apenas à tona. Não há possibilidade. Além de que essas ações que os irmãos estão a ver, estão a classificar e estão a receber o serviço, além de que elas podem até ser aplaudidas pelos homens, mas o Senhor há de rejeitá-las. Como diz a palavra, nós seremos julgados tanto pelas coisas boas como pelas coisas más que fizemos. Então, assim, nós precisamos de fato atentar para o fato de que, perdão, é o nosso estado espiritual que determina a nossa conduta. E também há esse desejo do Senhor de que nós queiramos. Não é somente o Senhor que preparou, mas agora nós também queremos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor preparou. Agora coloca também em meu coração o desejo de querer me apropriar disso e andar nessas boas ações. É isso que eu quero também para mim. Vamos avançar. 1 de Timóteo 2:10. Diz assim. Vejam, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém, há mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Uma mulher que faz profissão, que diz servir a Deus, qual é a base? O que é que nós temos como garantia disso? O versículo termina dizendo, com boas obras. Com boas obras. Não apenas com obras, mas com boas obras. E o qualificar, o adjetivo, nós vamos ver mais à frente. E eu gosto de fato do grego por causa disso. A ideia de colocar, você tem como amor, você tem várias palavras para o amor, mas hoje em dia todos nós sabemos que se o irmão Adilson falar, eu te amo com o amor de Jesus, com amor ágape, nós sabemos que dentre todos os amor, dentre todas as palavras que querem falar, a dimensão do que eu quero dizer, essa palavra é muito forte. Assim também está aqui. O fato do Espírito ter qualificado a ideia de que não deixar apenas obras, mas boas obras, tem de fato sim, tem de fato uma outra tonalidade. Uma irmã que diz fazer profissão do Senhor, uma irmã que queira ser conhecida como uma mulher do Senhor, ela tem que querer, eu quero. É isso que Deus, nosso Pai, diz. É isso que eu quero também, Senhor. Minha profissão, meu dizer que sou cristã, não fica apenas pela forma como eu visto. Louvado seja o Senhor, é decente, é com pudor, amém. Mas as boas obras, o meu comportamento todo, nós não podemos, amados irmãos, nós não podemos considerar algo normal. E eu fico às vezes admirado que o irmão, que nós consideramos algo normal, que o irmão, ele diga que está demais lá em casa, está demais, só me aquecem a cabeça, é coisa que ouvimos os crentes no trabalho. Nós não podemos considerar que uma irmã que professa ser cristã, dela se diga, quer dizer, o marido, quer dizer, se ele perguntar, brada, desde que você casou, desde que você está com essa mana, como é que você diz? Ele está em dúvidas. Se ele faz um balanço em relação ao tempo que começou a andar com essa irmã, quer dizer, ele só tem dor de cabeça, se eu soubesse, quer dizer, ele olha para uma outra irmã que é solteira e ele fala, oh, se eu soubesse, teria... Não, isso não é normal, amados irmãos. Amadas irmãs agora. Normal é isso. Você se apresenta bem, teu exterior se apresenta bem, amém. É assim que deve ser. Mas acrescenta, a tua profissão de fé, ela assenta mais nas obras que você tem, no comportamento que você tem, do que da forma como você veste. Não, irmã Dilson, está a falar, não estou a dizer nada, não estou a dizer que a irmã não deve se vestir de forma, deve. Mas o grande ênfase que o texto dá em relação a quem diz, a uma mulher que diz que professa a fé, está no comportamento. Isso é verdade, irmãs e irmãos. Eu já vejo algumas vezes, por exemplo, no trabalho mesmo na rua,
mulheres que se vestem como as nossas irmãs. Nós temos tido várias vezes mulheres no nosso meio que começaram a se vestir como as irmãs, mas suas ações não faziam, quer dizer, não eram conforme a palavra do Senhor. E depois eles decidiram tirar a capa. Já há algum tempo atrás falei com uma mana, com uma jovem que estava lá conosco na girafa. Ela inclusive falou, uma das irmãs, vestia como velha, quer dizer, ela por um tempo começou sim a vestir, mas depois também começou a abandonar. E nós sabemos porque, é claro, alguém pode esconder aquilo que ela de facto é debaixo de uma roupa. Por isso, veste de forma correta, conforme diz a palavra, não há nada de especial nisso, não há nada de anormal. Você está exatamente a viver conforme que a palavra fala e é o melhor. Mas agora, você precisa realçar a tua profissão de que você é uma mulher do Senhor com as boas obras. Não é normal, não podemos entender que é normal que irmãos visitem determinada irmã e ele se queixe da hospitalidade e de facto o irmão acabe tendo razão. Não é normal que se diga que é difícil conviver com aquela mana. Não é normal isso. Não é um comportamento. Nós não podemos, quer dizer, você não pode aceitar. Você casou, você tem de querer, eu quero que o meu marido possa falar Provérbios 31:12. Ela me faz bem, não, uma outra dia. Eu quero isso, eu quero que se eu morrer, ele possa falar, não, os anos que eu passei com aquela mulher, eu quero que ele fique como Abraão, ele não somente chora, mas ele lamenta. Porque é esse o desejo que o Senhor quer. O Senhor quer que eu seja exatamente uma mulher que a minha profissão, o eu dizer que sou cristã, tenha uma base, quer dizer, assim, tenha uma base alargada de boas obras. A irmã Fulá é grande, mano, eu te recomendo. Não, pô, olha, eu só ouvia falar, me encontrei com ela. Não, sim senhora. Mulheres, como aquelas do passado, elas sempre entenderam que são servas. As pessoas é que andam a chamar de Maria, que andam a dar assim, um glamour a mais. Maria, mesmo na oração dela, falou, isso aqui é a tua serva. E Maria conhecia o impacto, o significado dessas palavras, de que ela é serva do Senhor. O risco ao qual ela se submeteu. Quer dizer, nós precisamos às vezes entender o que uma irmã quer dizer quando ela fala que ela quer ser fina no meio das outras. O que ela exatamente quer dizer com isso? Se a sua disposição é de que, olha, assim, eu estou aqui, eu estou disponível. A irmã está a falar, não. Eu lembro de uma irmã, quando chegou entre nós, ela me disse, irmão, eu não estou a entender. Eu ligo para o irmão, pergunto como é que estás, irmão, já comeu? Estou a ouvir agora aqui, estou a gostar do irmão. Sim, meu irmão, é assim, ela fazia isso comigo, fazia isso com outros vários irmãos. Sim, meu irmão, nós não estamos habituados. Nós não estamos habituados a uma irmã. Sim, nós não estávamos habituados, talvez agora já, acho que isso foi antes de eu casar. Até mesmo eu vou ser sincero, meu irmão, assim, não querer saber não como é que, quer dizer, ela se propunha mesmo, não. Um irmão a quem ela ligou, o não estava a trabalhar, disse que não, pá, estou aqui, não estou bem, mas pá, estou com fome. A mana levou lá comida, deu um monte de açúcar. Quer dizer, nós não estamos, quer dizer, é você exatamente. Os irmãos vão falar, não, mana, não precisa. Não, daquela mana, não, sim senhora, nós ouvimos, não. Não, sim senhora, não, daquela mana, não. É esse o desejo das Escrituras. Nisso não há nenhuma normalidade. Os crentes daqueles dias só pegaram nessa palavra boas obras. Os munanos já davam um significado, já davam muita relevância. O Dr. Barclay, eu tenho até o livro é Palavras-Chave do Novo Testamento, gastou 7 páginas para falar dessa palavra. 7 páginas para falar dessa palavra. Como é que as pessoas naquela altura, quando ele começa sempre assim com os descrentes, quando eles usavam a palavra boa, a palavra calos aqui, como é que soava? Quer dizer, então, é isso que nós queremos aqui mostrar. Quer dizer, as suas atitudes, o teu comportamento, a forma como você se move entre nós, quer o marido, quer os irmãos, quer os vizinhos,
Não, você vai falar, eu vou falar, não, é assim. Às vezes, irmãos, é muito complicado. Nós estamos no meio de vários irmãos que estão casados e tem lá alguns solteiros. Os solteiros estão assustados porque eles só ouvem. Ei, não, amiga, não vale a pena. Olha. Não, olha. Não, olha. Não, olha. Não dá. A mãe tem que ensinar. Senhor, eu quero mesmo isso. Eu quero mesmo isso para quê? Como está em Mateus, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Quer dizer, a mana não pode aceitar e ver que algo é normal. Por causa de ti, o nome do Senhor é. Que ela nem parece da igreja. Está diretamente ligada ao texto de Tito, em ser boa dona de casa, não sendo. Isso pode redundar, não sei, é o nome do Senhor, a doutrina ser mal falada. Tivemos situações em que, assim, na presença dos irmãos, quer dizer, já não baixa no oculto, que já não deveria acontecer. Mas ali a coisa se exteriorizou. Você vê, é muito complicado. Então, as mulheres de Deus, as nossas amadas irmãs, elas devem querer isso. É solteira, você já percebe, não, em relação ao meu comportamento, já tenho muitos males. Senhor, por favor, me ajuda a me segurar. Quer dizer, a mana não pode querer ser e tá a ser ainda assim, entendeu? Como se fosse algo normal, tá a ser prejudicadora em vez de auxiliadora. Tem que falar, não, de fato, desde que ela chegou, não tem sido o mesmo auxílio. Em relação a isso, em relação. Quer dizer, a mana não pode apenas querer vir mexer na indumentária, não. Vou começar a lhe preparar. Ele vai falar, não. Eles vão falar, não, pô, esse brada vestir à toa, mas pode ficar com essa mão. Mas agora, quando foi em relação. Ei, pô, não, esse brada tá passando mal. Eu ouvi outro quente no outro dia falar no outro, pô, se afasta, Deus se safou, se não, não imagina onde é que você tá. Não dá. Isso não é o normal, nós não podemos querer e aceitar isso. Nós estamos a dizer, uma irmã assim, está há bastante tempo andando na carne. Não é isso que exatamente o Senhor quer para as nossas irmãs. Vamos avançar para o capítulo 5. 5:10. Vamos começar de novo. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, novamente boas, antes de obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se participou se participou, se praticou toda boa obra. As palavras são mesmo pesadas, é um desafio muito grande. Além de que Paulo menciona algumas obras, ele depois coloca, se praticou toda boa obra. Quer dizer, é você exatamente não a pensar, não. Se eu chegar aos 60 anos e ficar vivo, eu quero ter esse histórico. É isso que eu quero. Eu sou mais jovem, eu tenho 18 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 23, eu tenho 29, eu tenho 30, ainda faltam 30 anos para mim chegar a 60 anos. Senhor, se eu chegar a essa idade, se o Senhor me permitir, por favor, não deixe que os meus anos passem assim. Sejam consumidos pelo gafanhoto. Não sejam insignificantes. Vou passar, eu não quero passar. Já bastam esses poucos anos, não quero passar mais 30 anos em que o teu nome na minha vida, em vez de ser para a glória, é para a desonra. A história de William Carey, você ao ler a história e você a ver o filme, você consegue perceber que a sua primeira mulher era um empecilho para ele. Você depois também percebe que a segunda mulher foi exatamente um grande auxílio. Imagina um homem desse quando chega no dia do aniversário do casamento com a primeira. A mente é chamada, ele não está fazendo de propósito. Ou então ele, assim, chega em casa, é atendido pela. Há uma circunstância que já havia acontecido com a primeira, e agora aconteceu com a segunda. Ele vê o comportamento da segunda bem diferente, ele pensa: se essa mana fosse a primeira, meu. Outro dia alguém me disse no trabalho: pô, Adilson, acho que o salário veio menos. Só perguntei por que a comida é essa. Sua resposta, eu falei: não vou responder, senão vai dar confusão. Come só. Não dá.
Então você, com esse texto, consegue perceber que a igreja numa condição como essa teria de fazer um filtro para ti. Tem um filtro para nós, para muitas irmãs, bem mais lá frente, se Deus quiser. Mas mais do que o filtro, são esses anos que você passou, que nós observamos, que o humano observou, que nós vivemos contigo. Por isso é que eu realço, é mesmo essa ideia do Senhor, Deus quer que nós pensemos, desejemos, não quero ser um crente com boas obras. Eu quero que o meu nome esteja atrelado a boas obras, ao bom comportamento, às boas atitudes. Será bom e é maravilhoso se percebe o impacto da vida dessa irmã, quando ela vai ter que mudar, vamos lá, de comunidade. Se você vê, pô, foi bom o tempo. Outras vezes nós conseguimos perceber o impacto da vida de uma irmã, por exemplo, de uma comunidade. Se você vai lá e ela completou a idade, na oração dos crentes, no futuro é comum, quando alguém completa a idade, depois as pessoas dizerem algumas palavras, você consegue perceber, assim, o convívio com essa irmã, como é que a igreja está vendo com esse irmão. Isso é bom. As manas têm mesmo que desejar isso. Como fala também Provérbios 31. Até o filho vai falar, não, bom, minha mãe não, sim senhora. Não, minha mãe. Fala-se que a mãe de João da Cruz era católica. Era muito devota. E ela é quem influenciou o filho nisso. A mãe de Timóteo, vamos ser mais bíblicos. É bom isso, não, quer dizer, pô, irmãos, todos nós sabemos que vai ser bom amanhã. Se os irmãos verem o Lemuel sendo um homem prestativo aqui no caminho do Senhor e falarem, não, nós víamos a mãe dele, não. É a mãe dele que lê. Quer dizer, é bom. É isso que se espera, isso é o normal. É para isso que nós também queremos lutar. Queremos nos aplicar e Deus nos concede essa graça. Amanhã possamos falar, não, quer dizer, não é surpresa, nós vemos agora o filho da fulana, não é surpresa, nós já víamos ela como é que ela sempre foi rigorosa com essas questões. Ela sempre foi uma mulher com abundância de obras. É só consequência. O que estamos a ver aqui no filho dela é consequência de algo que já víamos. Esse tem que ser o propósito, o desejo, a intenção, a ideia das nossas irmãs. Esse pode ser um motivo de oração. Amém? Vamos avançar. Vamos para Tito. Tito 2, versículo 7. Eu vou ler Tito 2, versículo 7, com paralelo. Em paralelo, Hebreus 10, 24. Diz assim, Tito 2, 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, mais uma vez sempre, boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Para quê? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Mas vamos ficar com o versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Hebreus 10, 24 diz: e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vejam, por um lado, nós temos novamente o que estamos a tentar enfatizar, Paulo a dizer a Timóteo que ele devia querer isso, que ele devia procurar em tudo, se dá como exemplo de boas obras, tudo que você vier a fazer, que você seja um exemplo de boa ação para os outros. Isso é um desafio muito grande, mas é isso que nós vamos, é isso que, assim, o normal, de facto, é nós desejar ser isso. Não quero que em tudo eu seja um exemplo, mas um exemplo com boas obras. Boas obras nos termos da palavra. Vamos ver daqui a pouco o que isso significa na prática, boas obras. Eu quero isso, eu vou buscar isso. Essa palavra boas, ela aparece mais de 100 vezes na Bíblia. Mas a maior parte delas, ela aparece nas cartas pastorais. Isso tem um grande significado, ou seja, Deus, em sua sabedoria, decidiu que ao se ensinar o ministro, ao se ensinar aqueles que querem servir ao Senhor, aos irmãos, eles deviam ter grande atenção
assim, a essa forma de prestar, de se comportar. Em outras palavras, para nós que somos cristãos e queremos servir os irmãos, isso é todos nós, temos que dar grande valor, grande atenção, redobrada atenção à forma como nos comportamos. É deveras essencial. Se por um lado eu devo desejar e me aplicar para ser um bom exemplo em toda boa obra, os irmãos, por outro lado, os irmãos não têm como, quando a Bíblia diz consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, como é que os irmãos vão exatamente trazer em sua memória ou considerar o Adilson como um exemplo de estímulo para o amor e as boas obras, se dele não se vê isso? Por isso eu falei, vou fazer a ligação entre dois textos. Ou seja, se eu não me aplico, se eu não uso de Tito 2,7, dificilmente os irmãos vão me considerar alguém que estimula o amor às boas obras. É muito fácil nós olharmos para Paulo e falar, não, de fato, eu vejo em Paulo alguém que me estimula o amor às boas obras. Ao Senhor Jesus Cristo não há nenhuma dúvida em relação a isso. Ou seja, até mesmo entre nós aqui no Senhor, e esse é um dos grandes benefícios de nós desejarmos, de nós queremos e buscarmos no Senhor, andar nas boas obras, é os irmãos começarem a nos considerar, aí nós passamos a ser de fato esse exemplo. É isso, depois começar a influenciar o nosso meio. É a pessoa, ele pensar, não, eu tenho acompanhado, eu tenho visto, tenho conversado, não, aquele brada me estimula. Eu confesso que em certa altura da minha vida, eu olhei para um irmão, eu tinha que fazer algo, eu falei, não, quando tiver que fazer isso, eu quero fazer como ele. Eu quero fazer, não, eu quero seguir isso. Eu falei, não, eu vou fazer. Claro, a família depois veio, não, pode escolher uma, não, eu quero. Eles, eles não sabiam que a minha ideia era exatamente, não, pô, a forma como ele fez, nos termos como ele fez, não. Quer dizer, é você olhar, você fala, não, isso acontece várias vezes conosco. Você olha e fala, não, pô, aquela mana, sim senhora, não, quero imitar. Não, eu quero imitar, não, pô, a forma como aquela crente me recebeu em minha casa, olha, a partir de agora, olha, vamos passar também a agir assim. Olha, não, pô, a forma como aquele crente, não, vamos passar a fazer assim. Não tenho procurado me esforçar. Não, a forma como aquele crente, ele se aplica no Senhor, não, eu quero me aplicar. Eu lembro que era novo no Senhor, eu ficava admirado com os irmãos quando eles pregavam por causa de associarem texto. Como é que pode esse brado? Não, vou ter que ler mais. Isso me estimulava. Eu havia decidido aos sábados, eu me trancava em casa, era mesmo só ler Bíblia, orar e jejuar. Quer dizer, você tem como trazer em memória alguém por conta da forma como ele tem se portado. Eu perguntei num crente como é que aquele mano, ele falou, olha, aquele crente em relação à palavra, ele não brinca, ele faz assim, ele estuda assim. Eu peguei, eu li a biografia de Watchman, li a biografia de Spurgeon, eu queria entender, queria seguir, queria ver alguma possibilidade de poder imitar esses homens. Quer dizer, você tem como trazer a memória. Uma irmã me disse no início da fé, eu vim com uma opinião, aquela de descrente, que fala bem, a irmã me disse, o mano não leu na palavra esse texto lá, ela citou, era um texto de algum livro que eu nunca tinha lido, eu era novo. Tem as manas aqui são assim, não, eu tenho que ler, eu tenho que me aplicar. Vejam, que isso é o resultado, é a consequência que vai começar a gerar e começa a gerar no seio dos irmãos. Por isso é que nós temos um desafio muito grande. Não é de fato fácil você se dar como exemplo em tudo, em boas obras. Não é, porque nós sabemos dos nossos frequentes tropeços, da nossa frequente... Não é. Mas é necessário. E evidentemente, mesmo em relação ao texto de Provérbios 31:12, quando as pessoas tiverem que fazer uma soma da nossa vida, elas precisam concluir, tem sido uma grande bênção para nós. Significa que você nunca nos feriu, já nos feriste. Você nunca tropeçou, já tropeçaste. Mas quando se analisa,
Quando se vê, não. Quando o irmão ele elogia a sua mulher, acham que a mana nunca tropeçou. Mas ele olhou e falou, não, nós de facto não temos queixas. Não tenho mesmo queixas. Está de longe. Então, por um lado, nós vamos nos aplicar. E só dessa forma, Hebreus 10, 24 vai surtir efeito entre nós. Há como considerar alguém, se de fato se verifica nele, essa influência, o amor e as boas obras. Não havendo isso, ainda que vocês forem, isso não é uma coisa de esforçar, não, tens que me considerar. Podes tentar, a pessoa vai se silenciar, ela vai se calar, mas ela vai trazer no seu coração, não vou. Isso é uma responsabilidade muito grande para nós os que servimos. Porque os irmãos devem imitar a nossa fé. Vamos falar. Mas o irmão, a irmã, principalmente os mais novos, que não aprenderam por experiência a examinar tudo e reter, novamente é a mesma palavra no original, e reter o que é bom. Ele vai arriscar tudo. Não, eu vi, não. Outro dia se procedeu assim. Vamos avançar. Tito 2,14. Diz assim, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Ou seja, o próprio sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez é com uma intenção, quer dizer, o Senhor tem a pretensão de que o seu povo seja zeloso, ávido, desejoso. Quer dizer, a ideia do Senhor é que nós, assim, eu tenho o mesmo desejo de cada vez mais praticar boas obras. Eu lembro de algumas das orações do Mário Santiago, ele no canto dele. E a oração dele era ligada a isso, eu achava meio estranho. E ele insistia, Senhor, eu quero ser honesto. Eu quero ser mais. Até os louvores que ele produzia, quer dizer, você via, eu era mais novo, eu via a preocupação dele com isso. Quer dizer, a mim soava, ele quer não só parecer que é entre nós que está calmo. É isso, é exatamente essa pretensão. A ideia do Senhor é que o seu povo seja zeloso de boas obras. É admirável que eu e você recebamos uma avalanche de críticas. Quer dizer, e você ainda pensa que não, todos estão errados, você está certo. Esse falou, aquele falou, esse falou, aquele falou. Esse... Quer dizer, é preciso você parar e ponderar, não. Será que, assim, há mesmo zelo? Há uma intenção grande em que as minhas obras sejam boas? Não, será que eu tenho... Não, isso não pode ser algo normal. Essa é a ideia de Deus, não somente para alguns, mas para todo o seu povo. Um povo zeloso de boas obras. Todo mundo é novo na fé, é zeloso, tem boas obras. É antigo, é zeloso. Não costuma pregar, é zeloso. Não tem pregado, mas também é zeloso. Sem distinção. É presbítero, é zeloso. Não é presbítero, também é zeloso. É um povo, é todos. Ah, não, talvez esse irmão é zeloso porque ele já é licenciado, ele é bem inteligente, sabe ler, é zeloso. Não sabe ler, também é zeloso. É licenciado, é zeloso. Não é licenciado também. Não se trata de, não, os casados, é casado, é zeloso de boas obras. Não é casado também, é zeloso de boas obras. É todo o povo do Senhor. Vamos para o capítulo 3. 3, 8 e 14. Diz assim, versículo 8. Fiel é a palavra, isso quero que deveras afirmes. Para quê? Para os que creem em Deus, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ou seja, vamos ler também o 14, depois eu acabo explicando. E aos nossos, vejam que no versículo 8 ele diz que Tito deverá falar a esses irmãos que eles devem procurar aplicar-se a boas obras. No versículo 14 ele diz, e os nossos aprendam também a aplicar-se
as boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Em outras palavras, é algo que exige algum esforço de nossa parte. É algo que eu mesmo vou decidir, não. Aqui não é apenas o desejo pronunciado na oração, mas a aplicação que torna o desejo realizável. Claro, dependente, o fato de ser um desejo explícito na oração demonstra a nossa dependência pelo Senhor. A compreensão de que o Senhor trabalha em meu caráter, trabalha em meu espírito, para que haja disposição para isso. Essa é a parte espiritual. Ao se aplicar, ao aprender. Paulo quer que Tito deixe isso claro à igreja. Os nossos tem que ser assim. Isso é como que tivéssemos a educar o filho. Eu quero que o meu filho seja bem educado. Da nossa casa tem que falar, não, filho do fulano, sim senhora, bem educado. É isso que se quer em relação aos filhos de Deus, ao povo de Deus, não. Os cristãos, sim senhora. Essa é a conclusão que aqueles homens tinham naquela altura. Diziam eu te amo, mas eles sabiam que o eu te amo dos cristãos ia além do te amo deles. Eu faço boas obras. A boas obras, o termo boas obras dos cristãos ia além do que eles chamavam de boas obras. Os crentes estavam na frente em matéria. Quer dizer, era complicado você tentar trazer moral para o seio da igreja. A moral, quer dizer, se caía, ficava a milhares. Uma coisa é você andar uma milha com alguém, lhe ajudar nesse sentido, outra coisa é caminhar duas. E as tuas coisas? Uma coisa é você falar a alguém, pá, eu só tenho duas coisas. O senso comum diz que é normal, duas não dá para repartir. Tem que ser sempre um backup. Não dá. Ele tem duas garrafas de gás, não. É sensato que ele não reparta. Quando acabar, se for de noite, lá já vai elaborado. Se acontecer, se for aquilo, se for um domingo, as agências estão fechadas, ele não tem carro. Os clientes vão além disso. Eu vou ficar com uma, outra eu vou dar. Tem necessidade. A moral cai. O senso comum cai. Os irmãos se forem... Eu até convido vários irmãos e irmãs a lerem, por exemplo, esse livro de Dr. Barclay. Você há de notar sempre que os crentes, as palavras que se usavam comumente, os crentes foram além. A palavra piedade é outra. Dr. Barclay gastou oito folhas para explicar o que era piedade naqueles dias. Os crentes, mais uma vez, foram à frente dos mundanos. Eles falavam, um sacerdote do templo é piedoso, mas para não tivessem que olhar para um crente, eles viam que esse, assim, foi de longe. É o que, na minha percepção, a conclusão foi, é o que vamos chamar de alguém exagerado. Eles falavam, você é exagerado. Não, piedoso é só isso. São 3 folhas. Agora, mais 5 folhas? Não, é exagerado. Os crentes foram além. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Para nós, o povo de Deus, se espera exatamente isso. Há 2 palavras que a Bíblia usa para explicar a palavra boa. Uma é kalos e a outra é ágatos. Kalos é a palavra que se usa, é a única, de todas as citações que eu fiz, a única vez que essa palavra ágatos apareceu é em Efésios 2:10, quando diz as boas obras que ele preparou de antemão. Essa palavra é mais fraca. Essa palavra significa o que é bom nos termos do cumprimento. Bom em si, cumpriu, é bom, tá certo. Mas a palavra a qual fizemos várias referências, geralmente se usa para a vida cristã, é bom até na sua aparência. Não é bom apenas no sentido de que ele cumpriu com mais uma ordenança. É bom até de ver. É simpático. Barclay diz que, para explicar essa palavra, a ideia melhor para essa palavra é a palavra amor. É a boa ação, com senso de alegria, de simpatia que cativa o descrente. Um exemplo, e vocês vão ver, muitas das coisas que nós fizemos, podemos fazer na vida cristã, elas são certas. Elas são boas, no sentido de que bom é aquilo que a palavra estabeleceu. Mas elas podem gerar tumulto. Elas não vão cativar. Se alguém está a sair de um hospital e estavam a fazer tratamento de alguém alcoólatra, e ele for para a minha casa,
e saber, imagina que seja um meu primo, não sabe, não, Adilson é cristão, é pastor, é reverendo, ou outra coisa. Ele foi para minha casa e me encontrar bebendo. Eu não estou a cometer nenhum erro. Não há aqui nenhum erro. Mas para ele que está fugindo do vício, não há convite em vir para a fé por causa disso. Há aqui algum erro? Não, ele está mal esclarecido, tá. Mas isso é uma ação. Se eu. Vamos até melhorar o exemplo. Se ele chega em minha casa, eu decido beber na frente dele, estando consciente dessa dificuldade dele, ele está a lutar com isso. Não há convite à fé. Isso é ágatos. É você fazer o que é bem. Carlos vai além. Carlos vai além. É aquilo que é até mesmo aprazível. É aquilo que convida a pessoa. E para isso vamos ler dois textos. 2 de Coríntios 2, 2, 8. Vamos ler versículo 21 e depois vamos também Romanos. Eu gosto sempre de ler de forma sequencial. Romanos 14, vamos ler o versículo 13, 16 e 18. 13 diz assim: Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo algum, irmão. Você decidir, eu não quero que no meu comportamento, que na minha atitude, que naquilo que eu fizer, eu venha a causar ou escândalo ou tropeço para alguém. Esse é o meu desejo. Todos nós sabemos o contexto. Você tem liberdade, eu falei no início. Ao falarmos de conduta cristã, de comportamento cristão, nós temos, está ligado à questão da nossa liberdade. Você tem liberdade, mas você decide, eu não quero. É legítimo eu fazer isso e aquilo, ok, mas eu não quero ser pedra de tropeço, nem quero ser escândalo para alguém. Isso é versículo 13. Versículo 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Em outras palavras, vejam, você está a fazer bem, e a palavra que Paulo usa, o blasfemado aqui é muito forte, né? Amaldiçoado. Você está a fazer o bem, mas de alguma maneira, o bem que você está a fazer pode ser alvo de blasfêmia. Paulo podia usar, por isso que eu falei nos irmãos, eu gosto do grego. Paulo podia usar uma outra palavra e não blasfêmia, já que a blasfêmia é uma palavra bem mais forte. Uma coisa é falar, mas outra coisa é blasfemar, que é amaldiçoar. Não se trata de você estar errado. Na tua liberdade você está a fazer. Por isso é que eu reforço a ideia de que ágatos e Carlos diferem. Ou seja, a palavra que Deus usa para falar das nossas boas obras, ela é mesmo forte. E ela mexe de fato bastante com a nossa conduta cristã. Não é apenas o exercício, quer dizer, você não se porta apenas porque os termos em si dizem, mas você tem uma preocupação além. Eu diria, ágatos é o mais elementar, mas Carlos é o mais avançado. Se os irmãos me dessem liberdade, eu diria, ágatos é para novos na fé, que acham que as coisas são sempre, tem mandamento ou não tem, é pecado ou não, não perceberam que há coisas que por terem aparência de mal, há coisas que podem gerar escândalo, podem gerar tropeços, quer para ti ou para o outro. Por você ser crescido, você deve colocar de lado. Não. É claro, tudo me convém, mas eu não vou fazer isso. Eu sei do impacto que isso pode ter para os outros e até mesmo para a minha própria reputação no Senhor. Eu estou consciente da responsabilidade que, e digo mesmo assim, estou a falar na primeira pessoa, eu estou consciente, amados irmãos, da responsabilidade que eu tenho no Senhor. Fico triste quando o irmão me diz, oh, brada, você me decepcionou. Porque logo traz a ideia de que, pô, mais uma vez tive um comportamento não conforme a palavra e feri, não dá, não posso aceitar isso. Então a gente tem a ver com isso. Vamos ler o versículo 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceita aos homens. Isso é outra característica que nós vamos ver quando você vai olhar para essa palavra, para a palavra Carlos. Não é apenas aquilo que Deus, que é bom aos olhos de Deus, mas também que toca aos homens. Quem nisto serve, diz Paulo, ele
é aceito, vamos lá ler, ele é agradável a Deus e aceito pelos homens. Muitas das vezes, as nossas ações, elas de facto são agradáveis a Deus, mas os homens não aceitam. Não há impacto positivo nos homens. Uma ação assim, por exemplo, é se você falar em línguas aqui no culto e não tem intérprete. É agradável a Deus, não há qualquer erro, em outras palavras. Estás a falar, mas é o que Paulo mostra. Você ao fazer isso, não causa edificação se não tem quem possa interpretar. É preferível que você fale 2, 3 palavras na língua comum. É algo que é certo, mas ao ser usado em um contexto errado, em circunstâncias erradas, você não consegue explorar esse bem, não transcende, não transporta, não impacta aos outros. Então, não basta nós agirmos de um modo agradável a Deus. Temos que agir assim e, ao mesmo tempo, de modo a sermos aceitos pelos homens. Isso é um elemento que aqui está. Vejam agora 2 Coríntios 2, 8, 24, 21. 8, 21. Pois, zelamos o que é honesto. Aqui a palavra honesto, em algumas versões vem honesto, mas é boa, né? É calos. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, vejam a conjunção, mas também diante dos homens. Ou seja, Paulo quer agir, e vejam que o apóstolo Paulo novamente sempre me surpreende. Paulo podia escrever assim, pois nós queremos o que é honesto, buscamos o que é honesto, mas ele fala zelamos. Nós que somos crentes e conhecemos o significado, as ideias que estão por trás da palavra zelo, sabemos que é uma busca mais intensa. Não somente, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Portanto, a pessoa que quer ser calos, a pessoa que quer ser cheia de boas intenções, ele quer mesmo isso. E nós devemos querer mesmo isso. Não, assim, Senhor, eu quero que, ao me apresentar diante de Ti, as minhas ações a serem conhecidas diante de Ti sejam agradáveis, mas também tenham impacto para o meu próximo. Eu quero poder, claro, Senhor, com as devidas ressalvas na palavra, aquilo que eu posso abrir mão, aquilo que eu não devo fazer, porque não acrescenta em mim nada, mas pode gerar um grande prejuízo. Eu quero não fazer, eu quero não ter contato, eu quero não ver. Tudo para, ao se falar de mim, as boas obras me acompanhem, as boas intenções. Alguém ao se lembrar, ele possa ter aí um exemplo de alguém que eu posso imitar no amor e nas boas obras. Então, amados irmãos, o meu contributo para vocês nessa introdução são esses. Em primeiro lugar, Deus quer que nós queiramos, desejemos, busquemos, nos apliquemos, aprendamos sobre a questão das boas obras. Deus quer que o seu povo seja zeloso disso. Deus quer que nós avancemos nisso. O segundo aspecto está diretamente ligado a isso, é que o nosso estado espiritual determina bastante nisso. Vocês têm Gálatas para pensar sobre isso, o grego para olharem. Se nosso estado espiritual não estiver bom, não podemos esperar muita coisa. Não há bons comportamentos, não há boas ações. Então, que o nosso bom Deus possa nos aprofundar nisso, possa nos mergulhar nisso, tanto em percepção como na prática. Possa também nos perdoar pela multidão dos nossos pecados, possa Ele mesmo nos motivar, né, a vivermos essa vida que é o normal, a qual Deus nos chamou. Amém? Vamos então orar ao Senhor.